Estamos de volta e vamos dar continuidade agora com o nosso pensamento, lembrando de uma fase muito decisiva na história da filosofia e, consequentemente, da filosofia da religião. Trata-se da filosofia moderna, da época moderna, onde nós vamos ver que há uma afirmação profunda e contundente a respeito da religião e do mistério de Deus, e ao mesmo tempo há uma contestação desse mesmo mistério de Deus e, consequentemente, do papel da religião do homem moderno. Não esqueçamos que a época moderna começa com um movimento intelectual chamado humanismo, onde o homem começa a ser entendido como o centro do pensamento, do conhecimento, com um pensamento independente, tanto da religião como de outras fontes. É o surgimento do mundo leigo. Se até a Idade Média era a igreja, era Deus o centro do pensamento, agora o homem começa a se tornar, digamos, independente. Vai fazendo um percurso paralelo, podemos dizer assim, à religião. Com isso surge o mundo leigo. E um dos fatores que mais marcaram esse período foi o racionalismo. O papel da razão, defendida por Descartes e por Pascal, sobretudo, como dois representantes, onde eles mostram que a razão é a fonte do conhecimento. Ela é, digamos, aquela força necessária e capaz de explicar as coisas. E definir o papel da razão e o que é a razão também não foi uma coisa fácil. Por isso, diversos conceitos sobre a razão geraram diversas maneiras de compreender o pensamento a respeito da religião. Existe um outro pensamento dentro dessa escola moderna chamado de científico materialista, onde começa a despontar o papel da ciência, que até hoje começa a se tornar como praticamente a fonte inspiradora e única do conhecimento, ou seja, aquilo que é científico, que pode ser materialmente comprovado, calculado, é o único modo de compreender. E a religião escapa dentro desse contexto, e por isso ela começa a ser contestada, não só o papel da religião, mas a própria existência de Deus. Em reação também a esse pensamento está o iluminismo e o naturalismo, que são decorrentes, de um certo modo, do papel materialista da ciência. Representam esses dois movimentos Kant, com a ciência metafísica, e Hegel. Eles começam, portanto, a fazer uma nova reflexão sobre o papel da razão e da ciência, que interfere numa maneira de aceitar ou não o papel da religião. Em consequência disso, há reações. Não se esqueçam que nunca houve um pensamento linear a respeito de qualquer assunto que o homem pensou, seja sobre ele mesmo, sobre o cosmos, o mundo onde ele vive e habita, ou sobre o mistério de Deus. Nesse contexto, Deus é visto também como objeto de reflexão filosófica a partir de dois pensadores. Eles dizem, sim, Deus, religião, interessa a filosofia. Então tem Wittgenstein com o empirismo e o misticismo, e Popper com o racionalismo crítico, que mostra que através da razão crítica você também pode fazer uma reflexão sobre o papel da religião. Não se esqueça que o tempo moderno, que marcou o seu início com o humanismo, onde o homem começou a desenvolver a base da ciência moderna, desmontou um esquema de pensamento, onde muitos valores antigos foram contestados, muitos deles até negados, outros até desprezados. No entanto, mesmo nesse contexto, houve pensadores que refizeram as suas análises e tiveram um novo olhar crítico, restaurando não só o papel de Deus, da religião, mas também do pensamento místico e religioso a respeito de tudo o que diz em relação ao ser humano e à sua existência. Chegamos a um período muito especial, diria revolucionário, a respeito do pensamento filosófico e da religião. É a religião vista
a partir da modernidade, que nega o papel da religião, a importância e a necessidade dela. É o ateísmo prático, o ateísmo na modernidade. O ateísmo tomou várias formas. A partir de Feuerbach, o ateísmo é visto como um problema antropológico, ou seja, o homem, na sua essência, na sua natureza, não é dotado de uma dimensão religiosa. A religião foi uma criação da cultura que foi transferindo para o homem essa necessidade de uma relação com a imagem de Deus criada a partir do próprio homem. Então Feuerbach, digamos assim, é o pai do ateísmo moderno. E sua filosofia não só se repercute no campo religioso, mas também em todas as outras áreas. Por exemplo, temos Karl Marx, conhecido pelo ateísmo sociológico. Ele elabora uma sociologia que prescinde da religião e vê na religião também um papel negativo, prejudicial, inclusive ao desenvolvimento social do ser humano. Cria uma revolução cultural, excluindo o papel da religião, para que o homem pudesse, através de outros parâmetros e referências, constituir a sua história. Em sequência a isso, vem uma nova maneira de refletir sobre o ser humano a partir da psicanálise de Sigmund Freud, que também se proclama ateu. Ou seja, no inconsciente do ser humano não se encontra espaço para Deus e a religião, que é apenas um mito criado pelo homem, ao mesmo tempo que é uma projeção do seu inconsciente de sua frágil existência, onde ele projeta na imagem de Deus a segurança que ele busca. E, finalmente, o ateísmo nihilista de Nietzsche, que abre, digamos, espaço para uma nova maneira de pensar o ateísmo, o vazio da existência. A partir daí, o tema religião, Deus e ateísmo se digladiam, digamos assim, no campo filosófico, gerando uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de refletir sobre esse tão delicado assunto e ao mesmo tempo tão necessário. Na realidade, a religião está existindo nas suas múltiplas manifestações, mas ao mesmo tempo ela está sendo questionada nos seus fundamentos, na sua essência e na sua utilidade. A partir dessa visão moderna do ateísmo, começa uma revolução cultural. Sai do campo da religião e da filosofia, atingindo também o campo da educação, da arte, da economia. Enfim, tudo agora começa a ser visto, reinterpretado com novos parâmetros, que não são aqueles ditados anteriormente pela religião. O ateísmo marcou uma nova etapa, com também expressões as mais variadas. Nós podemos dizer, assim como existem múltiplas formas de religião, existem múltiplas formas de ateísmo. E esse ateísmo foi se codificando com várias linguagens, com várias maneiras de pensar e novas maneiras de agir. Assim, a etapa moderna se conclui com a afirmação e a negação de Deus pela ciência e pela filosofia. Chegamos agora ao mundo contemporâneo, século XX, século XXI, final do século XIX. Enfim, é difícil delimitar esse período, mas é importante saber que, a partir de um certo momento, o pensamento não se voltou para a teoria, mas para a existência. É a filosofia da existência. O homem não se encontra teoricamente, e a religião também não é um conceito, digamos, teórico. Ela existe na prática, sendo utilizada, vivenciada, praticada pelas pessoas nas mais variadas circunstâncias e com os mais variados modos de interpretação. A partir da análise da existência, alguns pensadores como Kierkegaard, Heidegger e Jean-Paul Sartre tiraram consequências e conclusões muito diversificadas. Um dos aspectos que começa a se tornar mais evidente é a questão do materialismo, do vazio existencial, da perda do sentido da vida, que também transmite uma visão questionadora para o papel de Deus e da religião. Mesmo quando Deus é admitido e a religião é entendida como um fenômeno humano,
se pergunta por quê, como, para quê. Questão do bem, do mal, da morte, da vida, da violência, do sentido da vida ou da perda do sentido, sobretudo interferiram nessa mentalidade as guerras, sobretudo a Segunda Guerra Mundial, onde o mundo parece que perdeu seu rumo. E se questionou, portanto, o papel da existência de Deus e da religião, como algo útil para o homem. No entanto, houve um pensamento novo de um atual pensador, Habermas, que mostra uma relação entre a tradição e a modernidade, tentando, digamos assim, fazer um resgate entre aquilo que o homem já fez e pensou a respeito da sua história, da sua natureza, da sua essência e também do fenômeno religioso e do mistério de Deus, e também aquilo que a modernidade apresentava como desafios. E ele faz a pergunta: existe lugar para a religião no mundo atual? Como ele é muito contemporâneo dos nossos tempos, ele percebeu que a religião foi se transformando muitas vezes até em luta de classes. Partiu do grande fenômeno daquele acidente ou incidente de 11 de setembro com ataque terrorista, onde em nome da religião se atuou para poder reivindicar determinados padrões culturais e atitudes. E aí começa uma nova discussão sobre a religião. Independente de qualquer coisa, se vê a religião tem um papel, positivo ou negativo, dependendo como ela é interpretada. E aqui não se fala de uma religião ou de outra religião, mas fala o que a religião pode fazer pelo homem contemporâneo. Qual que é o papel dela para o mundo de hoje? A partir disso, Habermas abriu um novo discurso, onde ele não critica a religião, nem destrói a religião, nem, digamos assim, aconselha a religião simplesmente, mas tenta mostrar que a religião tem uma resposta a dizer. Que através da religião se pode chegar a uma certa compreensão do ser humano. E dependendo também do papel da religião e do modo da religião ser entendida, nós teremos consequências, como foi o fato citado. Esse tempo contemporâneo é um tempo muito especial, onde nós podemos reavivar, de certo modo, tudo o que o homem já falou sobre a religião desde a pré-história, já na filosofia clássica, na Idade Média, na Idade Moderna. É como se houvesse assim agora uma luta de tentar assim ver quais são os argumentos que valem e aqueles que não valem. E o que pode ser feito para sintetizar o pensamento a respeito desse assunto, que continua sendo tão desafiador e enigmático ao mesmo tempo. Você teve a oportunidade de fazer um rápido percurso pelo pensamento filosófico a respeito da religião. Logicamente, o desafio é muito grande, é impossível em tão pouco tempo e em poucas palavras dizer a respeito de um assunto que provocou e provoca e sempre vai provocar as mais variadas interpretações. Aí está o desafio para você: pesquisar, ler, aprofundar, descobrir e quem sabe fazer a sua síntese. Esse modo de estudar pode favorecer você não só a conhecer o pensamento dos autores, mas também você fazer uma síntese pessoal, favorecendo tirar conclusões que sejam favoráveis e habilitem a você a ser também um formador de opinião e a fazer a sua reflexão em favor daquilo que você pretende fazer em relação aos estudos que está realizando. Então, se dedique ao material que está, a bibliografia é intensa, você terá, assim, a oportunidade de mergulhar nos mais variados autores e ler de cada um deles o seu pensamento original. Você tem uma lista bibliográfica atualizada que vai favorecer essa pesquisa e esse conhecimento. E não deixe de fazer os seus contatos assim que for necessário. Bom estudo para você, um abraço e até a próxima.